Olá, galera, estamos aqui novamente. Hoje vamos conversar sobre raiz quadrada, mas por enquanto só as exatas, né? Vamos aprender ou recordar a calcular a raiz quadrada exata de um número racional não negativo. Me acompanhe. Se um número representa um produto de dois fatores iguais não negativos, então cada fator é considerado a raiz quadrada desse número. Por exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5. Por que a raiz quadrada de 25 é 5? Ora, porque quando a gente faz 5 multiplicado por ele mesmo, isso dá igual a 25. E a gente indica isso, né? A forma de representar isso é dessa forma. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Outro exemplo, a raiz quadrada de 49 é o 7. Por quê? Porque o 7 que é elevado ao quadrado, né, é o 7 que, quando multiplicado por ele mesmo, dá como resultado 49, e a gente indica dessa maneira. Raiz quadrada do 49 é igual a 7. Tudo bem? Observa, gente, que todo número quadrado perfeito, que foi o assunto abordado na aula anterior, todos esses números quadrados perfeitos têm uma raiz quadrada exata. Por quê? Não podia ser diferente. Os quadrados perfeitos, eles provêm do produto de dois números iguais. Nós vimos geometricamente que um quadrado perfeito ele é a área de um quadrado. Então, a raiz quadrada desse número que representa a área de um quadrado nada mais é que a medida dos lados. Por essa razão que todo quadrado perfeito tem uma raiz quadrada exata. Tudo certo? Veja agora como se faz para determinar a raiz quadrada exata de um número, de outros números quadrados perfeitos. Por exemplo, observe essa situação aqui, né? Você tem aqui uma aluna conversando com o seu professor. É a Thalita e o professor Dimas. Então ela está curiosa para querer saber o seguinte. Olha a pergunta que ela faz para ele. Professor Dimas, como você sabe, ou melhor, você sabe como fazer para encontrar a raiz quadrada exata de 576? Ela está curiosa para saber com o professor que procedimento se faz para calcular a raiz quadrada exata, para encontrar a raiz quadrada exata do 576. Olha a resposta do professor. Thalita, podemos usar o que já sabemos. Você procura por tentativas um número que é elevado ao quadrado de 576. Então vamos procurar por tentativa, gente. Tipo assim, tentando adivinhar mesmo, procurando, experimentando. Então observa só, o número 576 ele está entre os quadrados perfeitos 400 e 900. 400 é um quadrado perfeito, né? E o 900 também. A raiz quadrada de 400 é 20. Por quê? Quando a gente fizer 20 vezes 20, isso aí dá 400. E a raiz quadrada de 900 é 30. Porque quando fizermos 30 multiplicado por 30, isso aí vai dar 900 como resultado. Então, se o 576 está entre 400 e 900, tá? Então a raiz dele, a raiz do 576, é um número entre 20 e 30. Tudo certo? Ok. Então a gente vai procurar um número entre 20 e 30 que é elevado ao quadrado de o 576. Nós podemos encontrar ou não. Se encontrarmos, logicamente que o 576 será um quadrado perfeito. Se não encontrarmos, o 576 não será um quadrado perfeito. Então vamos lá. Então olha só o procedimento que o professor Dimas faz. Se a raiz quadrada, né, do 576 é um número entre 20 e 30, então ele começa a experimentar 21. 21 está entre 20 e 30. Quando ele fizer 21 ao quadrado, 21 vezes 21, ele vai obter 441. Que ainda é um número menor do que nós estamos procurando.
Então vamos para o próximo, 22 ao quadrado. 22 ao quadrado é 22 vezes 22, que a gente vai obter o 484. Ainda é menor que o 576. Vamos para o próximo, 23. Quando fizermos 23 ao quadrado, a gente vai obter o 529. Observe que o número está se aproximando do que nós queremos, que é o 576, mas ainda é menor. Então vamos experimentar o próximo, 24. Quando fizermos o 24 ao quadrado, a gente vai observar que o resultado vai dar 576, que é exatamente o número que nós estávamos procurando, né? O número que Thalita estava curiosa para saber a raiz quadrada, nós encontramos. Ó, né? Quando nós fizemos 24 ao quadrado, encontramos o 576. Portanto, a raiz quadrada do 576 nós encontramos, é o 24. Por quê? Porque é ele que, quando elevado ao quadrado, né, vai dar como resposta o 576. Então, encontramos a raiz quadrada exata do 576, que é o 24. E concluímos mais, que por ele ter uma raiz quadrada exata, então podemos afirmar que o 576 é certamente um número quadrado perfeito. Vamos observar uma segunda situação aqui. Ó. O professor César, um jovem, aí todo com camisa do Superman, etc., é um professor moderno, né? Ele escreve no quadro para os alunos o seguinte: qual é o número na forma decimal que representa a raiz quadrada exata do número 42,25? Em outras palavras, ele está perguntando para os alunos, né, qual é a raiz quadrada exata do número decimal 42,25, que certamente vai dar um outro decimal também. Então vamos usar o mesmo procedimento, vamos experimentar. Nesse caso, a gente sabe que o 42,25 é um número que está entre os quadrados perfeitos, 36 e 49. Concorda ou não? 42,25 está aqui, ó, entre 36 e 49. Então a gente vai fazer 36, né? Vai verificar o que é o 36. O 36 nada mais é que 6 vezes 6, que é o próprio 6 ao quadrado. Então 36 é o 6 ao quadrado. O 49 nada mais é que o 7 vezes 7, né? Que é o 7 ao quadrado. Portanto, se a raiz quadrada do 42,25, que é um número que está entre o 36 e o 49, né, é de nosso interesse saber, como a raiz quadrada de 36 é 6 e de 49 é 7, então a raiz quadrada desse número, que nós estamos interessados em saber, é um número entre 6 e 7. Só que entre o 6 e o 7, gente, não há nenhum número inteiro. Então, com certeza, vai ser um número decimal. Então, vamos começar por tentativa. Qual o número decimal que está entre 6 e o 7? Oh, o primeiro, organizadamente, né, seria o 6,1. O 6,1 está entre o 6 e o 7. Então, vamos fazer 6,1 ao quadrado. Quando nós fizermos 6,1 vezes 6,1, a gente vai obter o 37,21, que ainda é muito baixo. Veja bem que a nossa meta é procurar a raiz quadrada de 42,25. Tudo bem? Vamos experimentar o próximo, 6,2. Quando fizermos 6,2 ao quadrado, isso vai dar 38,44. Ainda é pequeno, ainda está baixo. Experimento próximo, 6,3. Vamos obter o 39,69. Experimento próximo, 6,4. Quando fizermos 6,4, né, ao quadrado, vamos obter 40,96. Então perceba que o número está se aproximando do nosso. Quando nós fizermos o 6,5 ao quadrado, que é 6,5 multiplicado por 6,5, nós vamos obter exatamente o 42,25, que é o número que nós estávamos procurando. Então, se 6,5 ao quadrado é o 42,25, isso nos leva a concluir que a raiz quadrada do 42,25 é o 6,5, certo? Lógico, porque se fizermos 6,5 ao quadrado, vamos obter o 42,25, como nós já observamos anteriormente. Então, encontramos a raiz quadrada do 42,25 que o professor César deixou, né,
O valor é 6,5 ou 6,5, como muitos costumam dizer. Ficou claro? Então vamos à tarefa de aprendizagem. Esse vídeo é curto, né, porque o assunto é rápido e fácil, né? Então agora é hora de vocês exercitarem. A primeira questão: os números abaixo têm raiz quadrada exata. Determine a raiz de cada um deles. Letra A, B, C, D, os números são inteiros. Letra E, F, G, H, os números são decimais. Entretanto, todos eles têm raiz exata. Segunda questão. A área de um terreno quadrado mede 1.764 metros quadrados. A medida do lado desse terreno representa a raiz quadrada exata desse número. Quanto mede o lado desse terreno? Então está aqui um desenho para facilitar, né? O terreno quadrado. Aqui a área é 1.764 metros quadrados. Então se deseja saber quanto mede os lados desse terreno, já que ele é um quadrado. Resolva o seu problema, compare as respostas, né, com a resposta que está aqui, e verifique os seus erros e corrija-os. Na próxima videoaula, a gente vai abordar o assunto raiz quadrada, só que agora a raiz quadrada é aproximada de um número racional não negativo. Tá bem? Então, estuda que a vida muda, exatamente. Até a próxima.